Então, boa noite a todas que estão aqui. A Mona, nossa convidada de casa, de honra de hoje. Obrigada por ter aceitado estar com a gente. É uma honra ter você aqui. As meninas que estão chegando hoje, queria dar as boas-vindas, né, para as novinhas que estão se certificando já cheia de energia. Então, a gente tem hoje Obrigada. nova aqui A gente tem nova aqui hoje, Lisiane, Anabel, Karina, Vanessa, as 4 novatos que entraram agora. Grazi, é a primeira reunião que vem também, né, Grazi? Então, a primeira que dá certo. Então, boas-vindas a vocês, uma honra ter vocês aqui junto com a gente. Queria lembrar para vocês algumas coisas, assim, dentro do grupo. As nossas reuniões, elas geralmente acontecem na quarta-feira, né? Geralmente. Digo geralmente porque depende, às vezes, do convidado, alguma coisa nesse sentido. A gente tenta fazer sempre no finalzinho da noite, para que vocês possam organizar a vida e estar com a gente aqui. Uma coisa que é um combinado nosso, a gente sempre vem para a reunião de pijama, cabelo preso, bem confortável. A gente diz que é a nossa noite do pijama. Então, fiquem muito à vontade para virem bem confortável para o nosso encontro, porque é já fim de noite e é um encontro confortável. Então, quando está calor, a gente vem de baby doll, quando está frio, a gente vem de gorro. Então, fiquem bem confortáveis assim para o nosso encontro. Não precisa se arrumar para estar com a gente, não. É um encontro leve. De vez em quando, a gente tem o papo de estrutura, que é um encontro que a gente não traz convidados e que acontece diante das nossas necessidades. Então, de 4 em 4 meses, mais ou menos, a gente faz um papo de estrutura. Às vezes, mais de um, quando a demanda pede, tá? Então, hoje, né, no nosso último encontro, a necessidade do grupo foi que a gente falasse um pouquinho mais sobre os hormônios, né, sobre esse ciclo, essa fase, né, esse aspecto fisiológico aí da gestação. E nada melhor do que Mona, que tem estudado isso fortemente, para falar com a gente sobre isso. Então, convidei Mona e ela prontamente aceitou, não sei por que ela aceitou tão rápido assim. Então, fica à vontade, Mona, a palavra é sua. Você tem que me colocar como co-anfitriã para eu poder compartilhar. Peraí, co-host agora. Entrar aqui. Prontinho. Pronto, obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela. Descobri hoje que se a gente não fizer a exibição, eu consigo manter vocês. Então, eu vou fazer assim, igual aprendi, ó. Eu não coloco mais em modo exibição, porque eu continuo vendo as carinhas de vocês aqui de lá. Quando eu mando reproduzir, vocês somem para mim. E aí é chato. Então, Olha, uma dica. então, aqui a gente vai conversar sobre a psicologia e a bioquímica, o papel do amor e da epigenética, tá? A primeira noção que a gente precisa ter é que essa definição que a Ivone Oza traz, que eu acho bem interessante, que ela fala que o parto é um evento social mediado por neurohormônios, produz um estado alterado de consciência que é criticamente sensível ao ambiente. Ou seja, ele promove o sistema emocional de integração do afeto social. É um evento que é fisiológico, é obstétrico, mas ele é essencialmente neurohormonal. Ele é comandado pela cabeça. Rick Jones já dizia isso, a gente sabe disso, mas a compreensão disso como central no nosso estudo é que dá para a gente a importância desse preparo emocional e mental para o parto. Voltando então a falar especificamente da fisiologia hormonal, né? Nós levamos anos, milhões de anos nos aprimorando, né? De acordo com Darwin, ao longo dos anos, cada vez nosso corpo vai se aprimorando mais, e isso ocorre também com relação à competência reprodutiva. Apesar
nossa cultura dizer o inverso, o nosso corpo se aprimorou, evoluiu ao longo desses milhões de anos para o sucesso reprodutivo. Práticas, intervenções, elas podem alterar a fisiologia hormonal da mãe e do bebê. E essa dia de mãe e bebê, ela está muito interrelacionada. O que acontece com um reflete no outro, o que é o que a gente chama de coordenação mutuamente regulada. Eles se autorregulam. Essa prontidão materna e infantil para o trabalho de parto, ela está precisamente alinhada com o início do trabalho de parto para otimizar a eficiência desse trabalho de parto e essas transições materno-fetal. Então, todas as fases vividas durante o processo de trabalho de parto, elas visam otimizar essa competência, né, do bebê poder viver bem fora do ambiente uterino. Então, essas transições, essas fases, todas as fases hormonais, elas preparam o bebê para a vida fora do útero e promove também adaptações maternas, a adaptação dessa mãe para se tornar mãe. E é disso que a gente vai falar mais especificamente aqui hoje. Eu estou passando e não está indo, peraí. Tá, ok. Então, o que a gente está falando? De uma interorquestração hormonal. Então, o que eu estou dizendo é que os hormônios preparam os processos futuros e as necessidades biológicas. A ocitocina, a catecolamina, ela não existe só para poder produzir uma contração, não existe só para poder produzir uma força para expulsar esse bebê. Tem outras funções que a gente vai falar aqui que são neuroendócrinas, que são neuropsicológicas também. Então, os sistemas hormonais, eles têm interações complexas no perinatal, envolvendo ou inibindo as atividades uns dos outros. Então, todo mundo sabe o quanto a adrenalina interrompe a produção de ocitocina, mas a gente vai entender mais como que esse complexo sistema opera. Então, as interrupções hormonais, elas podem amplificar e introduzir riscos extras para a mãe e para o bebê. As preparações fisiológicas para o trabalho de parto, elas ocorrem nas semanas, dias, horas antes do trabalho de parto. E é disso que a gente precisa se apropriar, de como as mudanças vão ocorrendo. Por exemplo, a gente fala que o ato sexual, né, a ejaculação masculina dentro do canal vaginal estimularia, pela presença da prostaglandina, o amolecimento do colo. Se isso fosse verdade em toda a gestação, a gente teria que proibir relação sexual a gravidez toda. Por que que isso é verdade? Porque há um preparo fisiológico nas últimas semanas do parto. Então, por exemplo, esse slide aqui, os processos fisiológicos antes do parto na mãe. O que que acontece na mãe? Então, há um aumento dos receptores da ocitocina uterina. Como a gente fala assim, o útero tem poucos receptores para dor. E mesmo poucos receptores para ocitocina, porque se ele tivesse muitos receptores para ocitocina, toda vez que ela tivesse um orgasmo, ela teria contrações fortes. Esses receptores, eles vão triplicar nas últimas 4 semanas de gravidez, para preparar para as contrações e para reduzir o sangramento. Então, eram receptores que não existiam ali, e eles aparecem nesse momento. Por outro lado, há aumento dos receptores no cérebro da beta-endorfina. Por quê? Porque como a ocitocina ela acaba ativando também a produção da endorfina, a gente precisa de mais receptores porque a endorfina vai ser o nosso analgésico natural. Então, olha só, quando a gente tem medo do parto, a gente não conhece que existe uma proteção fisiológica que vai ocorrer, inclusive para dor. Vai haver ali, nos últimos meses da gravidez, um aumento do estrogênio. Lembra que a gravidez ele tem um aumento grande de progesterona, que é o hormônio progesta, né, a favor da gestação. Mas no final da gestação, há também um aumento do estrogênio, que vai ativar o útero. Há um aumento na produção de melatonina, que não havia durante toda a gravidez. Lembra que a melatonina atravessa a barreira placentária, e ela tem um efeito, depois eu vou falar no bebê, de ser um antioxidante, de proteger o bebê nos primeiros anos de vida.
ao aumento da prostaglandina para o amadurecimento do cérvix, por isso que aí sim a relação sexual pode ajudar, porque aí soma mais prostaglandina que está presente no sêmen. Há elevações de receptores da ocitocina na mama também, e de prolactina, que vão promover a amamentação e a vinculação materno-infantil após o parto. E as beta-endorfinas inibe a liberação de ocitocina no período que antecede o trabalho de parto, para que ela não entre em trabalho de parto prematuro. Então, veja que todo o processo ele é interrelacional, ele é orquestrado mesmo. E aí é a beta-endorfina que vai regular esse início, né? Mas, como eu falei, também existe uma preparação fisiológica no bebê, antes do parto. O que acontece no bebê? A maturação dos pulmões e dos processos que limpam o fluido pulmonar no trabalho de parto. Então, a própria contração ajuda a expulsar os líquidos que ele ingeriu ao longo do período que ele estava lá. Há um desenvolvimento preliminar de processos neuroprotetores da ocitocina, para que ele não seja atingido tão diretamente pela ocitocina. Há um aumento preliminar dos receptores de epinefrina e norepinefrina, dando proteção à hipóxia no trabalho de parto por meio do surto de epinefrina e norepinefrina, que são as catecolaminas, esse surto tardio. Ou seja, ele tem um aumento desses receptores, porque naquela fase de transição, quando a mulher recebe a primeira injeção de catecolamina e de adrenalina, que é aquele momento que ela sente vontade de fazer força, o bebê está recebendo também para que ele possa, ele tem mais receptores para ele identificar essa catecolamina e poder se proteger da hipóxia, da falta de oxigênio nesse período do trabalho de parto. Há também uma preservação do suprimento sanguíneo ao coração e ao cérebro do bebê por meio da catecolamina, que promoverão a respiração e a produção de energia e regulação do calor. Porque logo depois que ele nasce, ele vai levar um tempo até ele poder receber uma quantidade suficiente de alimento. Mas ele tem reserva plástica e a catecolamina que faz essa reserva. Só que ele só tem isso se ela passar pelo trabalho de parto. Se ela não passar pelo trabalho de parto, ele não tem esses benefícios. Por exemplo, o bebê que passou por uma cesárea eletiva, se você fizer um exame bioquímico do sangue dele, você não encontra melatonina. Mas se o bebê que passou pelo trabalho de parto, mesmo que tenha sido uma cesárea, você encontra o registro da melatonina. Qual a importância disso? A proteção antioxidante que a melatonina vai dar a ele nos primeiros anos de vida. Então, você veja que o trabalho de parto tem uma função, para além de expulsar o bebê, tem uma função de preparação para essa transição. A gente estava falando dessas preparações antes, né, nas últimas semanas. Agora vamos falar dentro do trabalho de parto. Então, o surto de ocitocina tardio favorece o puxo. Até o momento da ejeção da ocitocina, ela era pulsátil. Nesse momento que vem uma ejeção mais forte, um surto tardio, é que passa da fase ativa para a fase expulsiva, para a transição. Né? As beta-endorfinas dão respostas analgésicas e adaptativas ao estresse e à dor. Ativa os centros de prazer, da motivação e da recompensa, além de apoiar a função imunológica, a atividade física e o bem-estar psicológico. Ou seja, as beta-endorfinas, elas alteram o estado de consciência. É exatamente o aumento da beta-endorfina que produz o que a gente chama de partolândia. Ela chega a um nível tão grande que altera o processo de consciência. Por isso que a mulher não lembra mais do que ela falou, por isso que ela fala coisas que ela não reconhece depois, né? Por isso que ela tem buracos de memória. Por isso que a Ivone fala, é um evento mediado por neurohormônios, não é só do âmbito da obstetrícia. E a prolactina materna, que tinha diminuído no início do trabalho de parto, ela aumenta acentuadamente à medida que o parto se aproxima, devido aos picos das beta-endorfinas e da ocitocina. A prolactina no líquido amniótico preenche os pulmões do bebê, ajudando na preparação respiratória. A epinefrina e a noradrenalina, elas mediam a resposta ao estresse.
no momento correto, estimula as contrações, promove o estado de alerta, tudo aquilo que a gente achou que no início ele era prejudicial, que é a adrenalina, agora na fase de transição ela é que salva o parto. É aqui nesse momento em que a mulher encontra a força, que ela diz assim, eu encontrei a força onde eu achava que não existia mais. É nesse momento que vem a injeção da adrenalina. Então, ela é super necessária. É essa hora que, às vezes, ela tem raiva do parceiro, ela tem raiva, trava, fica com raiva do mundo. E é uma raiva necessária para ela poder colocar força para que esse bebê saia, né? Para que ela possa, o corpo dela possa, ela nem precisa faltar força, ela precisa só respirar. Então, ela aumenta, o progresso do trabalho de parto aumenta a produção de prostaglandina e eleva a produção do cortisol em até 10 vezes nesse momento da transição e no momento do puxo. 10 vezes mais. O cortisol no expulsivo produz o estresse saudável, que aumenta os efeitos da ocitocina central nas adaptações. Vai gerar o apego materno e melhora no humor. Então, logo depois dessa explosão, ela tem um efeito de ajudar nessa adaptação e na construção dessa vinculação. Nem sei mais qual é o que eu tô. Será que é esse? Tá, já não. Estava lá embaixo e não vi. Desculpe. Então, aí vamos falar do pico da catecolamina no momento do parto, quais são as repercussões para o bebê. Então, as elevações tardias de epinefrina e noradrenalina, esse pico de catecolamina, fornece adaptações críticas à hipóxia do trabalho de parto e facilita a transição do recém-nascido por preservar o fluxo sanguíneo para o coração e o cérebro, por promover transições respiratórias, incluindo a limpeza do fluido pulmonar, por mobilizar combustíveis metabólicos para o período neonatal, fazer aquela reserva que eu falei, promover a termorregulação do recém-nascido, queimando a gordura marrom, e promover o estado de alerta do recém-nascido e energia para o início da amamentação. Então, é aquela hora que o bebê nasce com o olho arregalado, procurando a mãe e querendo fazer contato, aquilo é efeito da catecolamina. Um bebê que nasce de uma cesariana eletiva, ele não sabe que nasceu. E a mulher não sabe que pariu. Mas é que não sabe porque não está aqui. Não sabe porque não tem a resposta neuroendócrina que avise, que prepare esse corpo para o nascimento. Então, até essa hora dourada desse bebê, ela está ele está menos ativo. Ele não está procurando esse olho dela para fazer o contato. Ele tem um estresse porque ele está submetido à gravidade, porque ele está submetido ao corte, às vezes muito rápido do cordão, porque o que faz quando campeia o cordão? Você interrompe o fornecimento de oxigênio e esses alvéolos têm que abrir de uma vez, porque ele perdeu o ar. Você cortou lá, então ele perdeu o ar. Quando ele abre, aquilo arde e aí ele grita. Esse momento, ele desperta, nasci. Né? Acordei, eu estou aqui. E aí ele pode até fazer algum contato, mas é muito diferente de um bebê que recebeu todas as doses hormonais no processo de trabalho de parto, fez um esforço para nascer e nasce hiperalerta. Só que ele fica hiperalerta por um tempo determinado, por cerca de 60 minutos, porque depois ele vai dormir. E as primeiras 24 horas do bebê, ele dorme 18 horas não seguidas, né? Mas ele acorda, mama e dorme, acorda, mama e dorme. Então, aquele primeiro dia do bebê que a mãe fala, nossa, ele é tão bonzinho, só faz dormir. Claro, é o primeiro dia. Então, é o primeiro dia. É só. Então, mas essa primeira hora de hiperatividade, hiperalerta, é que é a hora que a gente precisa aproveitar para fazer o imprint, a gente vai falar mais dela. E no pós-parto, né, eu falei antes, durante, agora eu vou falar depois, e já mudo desse assunto um pouco. A gente tem os picos de prolactina e de cortisol no pós-parto, junto com a amamentação precoce e frequente. Né? Esses picos podem promover a formação de receptores de prolactina com benefícios para a produção do leite em curso. Ou seja, você aumenta a produção de receptores para que essa produção esteja ali em abundância em algumas horas. Né?
Os níveis de prolactina foram correlacionados com adaptações maternas, incluindo a redução da ansiedade, da agressão, da tensão muscular, do aumento da desabilidade social, que pode ajudar as mães a priorizar o cuidado infantil. Então, é um efeito que faz com que ela, imagine, é um mamífero que precisa dedicar 24 horas por dia nos próximos anos a um recém-nascido que ela não conhece. A natureza, então, produz um efeito que faz com que ela converja toda a sua atenção para esse bebê. E isso é ajudado hormonalmente. Claro que você fala assim, então a mãe adotiva não vai ter essa disponibilidade? Vai, mas ela vai ter que ter uma intenção, né? Ela vai ter que fazer um movimento artificial e intencional para que isso ocorra. Não quer dizer que não vá ocorrer. E após o parto, os níveis de adrenalina e norepinefrina caem acentuadamente na mãe e no bebê. E essas diminuições promovem contrações uterinas, que podem limitar o sangramento materno para o neonato e reduzir o consumo de energia. Outro hormônio que cai de 70 a 0 no momento da dequitação da placenta, que eu devia ter colocado aqui, não coloquei, é a progesterona. No momento que a placenta descola, e aí vale dizer que quando a placenta sai, fica uma ferida ali naquele útero. Ela estava enraizada na parede e ela descolou. É o que a gente chama de lóquios. Esses lóquios, esses buracos, pela ausência da placenta, é o sangramento que pode ser hemorrágico ou não. Aquele sangramento pós-parto se deve aos lóquios. Além dessa ferida real num órgão, mesmo que não seja visível, mesmo que ela não tenha consciência dessa ferida, existe ali uma ferida, na dequitação da placenta, a progesterona cai de 70 a 0. No que ela faz essa queda abrupta, a mulher sente uma labilidade emocional intensa. Então, ela fica muito vulnerável ao que o outro pensa, ao que o outro vê, a qualquer situação. Então, ela pode sentir muita tristeza, de muita alegria, sem ter um correlato de algum fato que tenha ocorrido realmente. E isso se dá para quê? Para que ela possa funcionar num nível de frequência mental, que ela consiga se comunicar com esse bebê. Então, para ela reconhecer se aquele choro é fome, é dor, é cólica, com a criança que não fala, ela precisa ter um funcionamento mental numa frequência diferente das outras pessoas. Por isso que a mulher parida ouve o bebê mexer no quarto, estando na sala. Ninguém escutou e ela escuta e fala, o menino mexeu. E você fala assim, como assim que você sabe disso? Por que você sabe? Ela sabe. Então, por isso que ela está no supermercado e sente uma contração no peito e fala, ele chorou, ele está querendo mamar, e ela liga, o bebê está chorando. Então, tem uma ligação aí e que não pode acontecer se a gente está no funcionamento normal. Se a gente está aqui, ó, acelerado, com 3 coisas ao mesmo tempo na cabeça, a gente tem que estar mergulhado numa outra frequência de funcionamento para você conseguir estabelecer essa comunicação. E é muito lindo a gente perceber isso, né? Só que você pode me dizer assim, então tudo está programado geneticamente? Se está tudo programado geneticamente, então não há nada a ser feito? Não. Aí é que entra o conceito de epigenética. O que é epigenética? Então, eu tentei fazer um desenho aqui, eu não sou boa nesses negócios de PowerPoint, mas assim, todos nós temos o DNA, sabemos que o DNA determina muito da nossa arquitetura cerebral e que vai determinar muito do comportamento. Vou contar uma coisa engraçada. Pedro, quando nasceu, ele começou a morder a língua. Assim, né? Eu mordo muito a língua. E Márcio falou assim, e aí? O menino, você morde a língua que o menino já está aprendendo. Ele tinha 2 ou 3 meses. Ele já está aprendendo a morder a língua. Aí, na hora que eu botei na banheira, Márcio tem
uma mania, não sei, hoje eu não sei se é mania mais, mas quando ele bota o pé no chão, ele enterra o dedão no solo, assim, o dedão dele é dobrado para dentro do chão. Aquilo me dá uma agonia. E eu falava, meu Deus, que agonia essa unha prensando no chão. Pois Pedro, quando eu encostava o pé, que ele cresceu mais um pouquinho, que ele encostou o pé no fundo da banheira, ele dobrou o dedão. Aí ele falou assim, Márcio falou assim, genética. Eu falei, quer dizer que a genética é dobrar o dedão, mas morder a língua é aprendizado. Eu falei, agora que desperdício de gen é esse que tem um gen para dobrar o dedo e tem um gen para morder a língua? Não tem mais o que fazer esse DNA, não, para ficar tendo que guardar esse tipo de informação. Bom, isso é para a gente ver o quanto do nosso comportamento é determinado também pela genética. Mas nós não somos só genética. E isso é que é o avanço da epigenética. Ela vai dizer o seguinte, o que a epigenética vai dizer? Que nós temos o DNA, o genoma, mas nós sofremos a ação do ambiente que permite, então, ativar ou não determinados genes que nós trazemos geneticamente. Então, é isso que a epigenética diz, que a interferência do ambiente pode potencializar determinados genes e abrandar outros. É por isso que a gente, aqui no mundo psi, a gente não fala, por exemplo, da, da hereditariedade da esquizofrenia, por exemplo. A gente sabe que 50% dos filhos das pessoas esquizofrênicas serão esquizofrênicas. Há alguns recursos já que pode até mapear esse gene. Mas isso não é garantia. Você pode ter um gene para esquizofrenia e nunca desenvolver a esquizofrenia. Vou dar um exemplo mais concreto. A minha filha nasceu com um gene defeituoso. A gente já fez um mapeamento genético e ela nasceu com um gene que ela seria cega da visão central. Certo? Nós não sabíamos disso. E até 21 anos, Júlia enxergou tudo, mesmo com esse gene dizendo que ela não deveria enxergar. Aos 21 anos, ela fez uso de uma medicação que ativou esse gene, que a gente acha que ativou esse gene, porque na pesquisa foi a única coisa que indica que tenha sido isso, e a partir daí ela perdeu a visão central. Nós temos que agradecer muito porque ela pôde enxergar muito bem por 21 anos. Porque quando nós fizemos um mapeamento genético, ela já trouxe ao nascer essa capacidade, mas que esse gene só foi ativado aos 21 anos. Então a epigenética diz isso, que tudo bem, a gente reconhece o genoma, reconhece o DNA, mas a gente sabe que muitas coisas serão ativadas ou desativadas a depender de como o ambiente vai interferir nisso, né? E isso vai definir, o que vai definir isso é a forma como a gente se adapta ao mundo, a experiência que nós vivemos e isso determina a capacidade de resiliência ou não. E aí eu vou trazer esse cara que eu estou apaixonada, que chama Niels Bergman, do Nurture Science. Ele diz assim, que nós precisamos ver a árvore, mas precisamos ver o bosque, onde essa árvore está. Não adianta a gente olhar só para a árvore, mas a gente tem que olhar todo o bosque que está ao redor dessa árvore. Então, a gente tem que olhar para a floresta que essa mulher que vive, existe, qual é a rede social que ela tem, quais são as pessoas que estão do lado dela. Ele traz a incorporação da ecologia do desenvolvimento humano. Na verdade, isso aqui é de Yuri Bronfenbrenner. O habitat do bebê é o corpo da mãe. Isso é muito legal. Porque a gente não tem a menor dúvida que o habitat do peixe é o mar. A gente não tem a menor dúvida que o habitat do bebê antes de nascer é a barriga da mãe. Ninguém tem dúvida disso. Agora, quando nasce, a gente quer descolar esse bebê desse corpo. E a gente precisa entender que o bebê nasce e o habitat natural dele é o corpo da mãe.
O lugar onde ele reconhece a sua existência é o corpo da mãe, é aquele som do coração, é o cheiro, é a voz dela, é o tato dela. Então, ele fala que a biologia ela é compartida pela díade, né, através de marcadores biológicos. As sensações programam o cérebro, onde o gene se adapta. E é disso que a gente vai falar agora. E ele traz um conceito de que dois conceitos importantes, do estresse tóxico e dos períodos críticos. Ele diz o seguinte: o nascimento do bebê é um momento de estresse. Imagine que ele está lá dentro, ele está recebendo o alimento, o oxigênio tranquilamente. De repente, ele sai daquele meio aquático, sem muita gravidade, sofre o efeito da gravidade, da temperatura, na maioria das salas de parto, ar-condicionado a 16, 17 graus. Quando ele não tem regulação térmica ainda, né? Ele tem que deglutir, respirar, usar o pulmão, que ele usava só para... Não dependia do pulmão para viver, né? Ele tem um ambiente hostil, né? Luz forte, vozes, barulhos, e ele tende a buscar qual é o lugar de segurança. E o lugar de segurança dele é o corpo da mãe, porque esse é o habitat que ele reconhece. Ele precisa desse corpo da mãe para se estabilizar. Quando ele não tem que é a separação, ele vai viver, então, o que Bergman chama de estresse tóxico, que é uma desorganização completa, em que ele pode engasgar no choro, ele está ali completamente estressado por aquela separação. E aí o Bergman vai dizer que nós temos períodos críticos para lidar com esse estresse pós-nascimento. Ele vai falar de 1000 minutos, 1000 horas, 1000 semanas, não, 1000 semanas, não, 1000 dias, 1000 dias. E que depois eu vou retratar isso para vocês. Ele diz que nesses períodos críticos a gente tem processos neuronais necessários para a ativação dos genes e para a construção do nosso padrão de resposta humano. E que a gente precisa desse tempo necessário para fazer a integração de todas as conexões. Então, a gente precisa modificar a perspectiva e incorporar essa perspectiva ecológica que ele propõe, né? O que percebe, vê e sente o bebê? Ele vai dizer que isso fica registrado numa memória celular. Então, o que o bebê, na hora que nasce, percebe, vê e sente, está registrado numa memória celular. Ele vai dizer também que é um processo psíquico único, irrepetível, e que gestar é um trabalho enorme, que é preciso construir uma relação. A gente que acompanha gestantes, a gente precisa ajudar essa mulher a construir relação com quem vai chegar. É muito estranho uma mulher que passa uma gestação inteira dizendo: eu não quero sentir nada, eu não quero sentir nada, eu não quero, eu não vou conversar, eu converso com esse bebê e eu sinto agonia, porque ele não está escutando, ele não está ouvindo, fica falando com ele, para quê? Ela está completamente desconectada. Ela vai para uma cesárea que está agendada, marcada, faz primeiro a maquiagem, prepara a fotografia, e aí nasce um bebê que ela não sabe quem é, porque ela não conectou com ele. Isso vai ser ruim para os dois, mas vai ter uma consequência e a gente vai falar dela daqui a pouco. Ele diz também que gestar tem um grande poder de cura, porque durante a própria gestação, quando a gente refaz a gente revisita os vínculos que a gente já teve na vida, que a gente passa por aquilo tudo, é uma forma, e a própria neuroplasticidade, né, que a gente ganha na gestação e a gente estuda no GB, dá para a gente a capacidade de poder curar muitas feridas, fazer avanços muito importantes, e por isso a gente não devia perder essa oportunidade. Mas envolve períodos críticos que exigem cuidado
em contextos de risco. A gente precisa estar atento a ver esse processo. É um momento de estabelecimento da arquitetura e habilidades cerebrais desse bebê. Então, esse nascimento pode definir para ele um padrão de resposta ao estresse, um padrão de resposta ao afeto, e é disso que a gente vai tratar. Aqui eu deixei essa imagem só para lembrar que toda vez que a gente mete a mão nesse processo, a gente faz merda, a gente atrapalha. E, gente, não é só médico que mete a mão aqui não, tá? Doula também mete a mão aqui. Mandar ficar interrompendo o tempo todo, mandar fazer isso, fazer aquilo, muda de música, faz aquilo, conversando o tempo todo. Isso pode atrapalhar enormemente, pode ser muito mais interventivo do que outras coisas que os profissionais, enfermeiro e médico, podem fazer nesse momento. Então, quais são os impactos na interrupção na fase de trabalho e parto? Redução dos receptores de ocitocina, levando à falha de progressão na mãe, levando também à indução e, às vezes, a hemorragia pós-parto, potencial impacto na amamentação e na vinculação materno-infantil, isso na mãe. E no bebê, processo de protração imaturos, maior vulnerabilidade para a hipóxia do parto, sofrimento fetal, aumento dos riscos de dificuldades respiratórias, de hipoglicemia, de hipotermia, devido à falta de exposição às catecolaminas. Por isso que boa parte dos bebês que nascem em cesárea eletiva precisam de um tempo na UTI por causa do desconforto respiratório, mas ninguém liga isso ao processo de nascer. E uma maturidade reduzida do cérebro, dos hormônios cerebrais e de outros sistemas, porque eles não foram ativados adequadamente por essas coisas. Então, o que o Niels fala? O bebê tem um período crítico, que é os 1000 segundos, que é a primeira hora. Esse é o momento da transição, da microbiota, né? Ele tem que entrar em contato com todos os micróbios que são familiares àquele núcleo familiar. Ele precisa da sensibilização, e aí é a primeira hora. Mas ele fala também dos 1000 minutos, que são as 6 horas. Ele diz que nesses 1000 minutos, esse bebê precisa produzir uma regulação metabólica, a regulação da temperatura e da respiração. Então, não é botar o bebê, contar 1 hora e tirar. Ele tem, quanto mais ele puder ficar com essa mãe, porque é o habitat natural dele, mais ele vai conseguir fazer essa regulação metabólica. Aí ele fala nas 1000 horas, que são as 6 semanas, né? Que aí ela tem que construir uma interação, ela tem que se ocupar desse bebê, consolidar, construir uma consolidação da rotina que está sendo toda bagunçada da vida dela, né? Está saindo tudo do lugar e que ela precisa de muito suporte social. E ele vai falar dos 1000 dias, que são os 254 dias da gravidez, mais 2 anos, 365 mais 365 vai dar 1000 dias, que é o tempo necessário para a construção da arquitetura cerebral. E aí ele diz assim, o bebê precisa de 6 horas para ter amortizado seu estresse. O cérebro da mãe precisa de 20 horas para conectar os circuitos hormonais que modificaram todos no pós-parto. Precisam de 6 semanas, que é o período para estabelecer o padrão de resposta dessa díade, e de 2 anos de vida para termos as habilidades desenvolvidas. E uma coisa muito linda que ele diz, que é o seguinte, esse bebê saiu, ele viveu o estresse do parto, ele precisa de um adulto que acolha, que acalme. Essa resposta que ele tem ao estresse, a voz, o cheiro, o sabor, né, do colostro, que é o sabor igual ao do líquido amniótico. Lembra que o líquido amniótico e o leite é produzido por esse mesmo corpo e que tem a ver com o que ela come, né? O sabor vai ter muito a ver com o tipo de alimentação que ela tem. Esse bebê, quando reconhece que ali é o habitat dele, ele encontra um jeito de ter seu estresse acolhido.
E essa forma como ele é acolhido define a arquitetura cerebral de resposta ao estresse ao longo da vida. Não quer dizer que ele não possa reconstruir, mas será uma reconstrução, vai ter que desmontar para montar de novo. Não quer dizer que o bebê que sofreu estresse tóxico, não, que ficou lá separado, gritando sozinho, cansou de gritar, ficou rouco, ou dormiu de cansaço, de tanto que gritou, que ele não vai ter uma. E isso também está registrado, é a forma que ele vai encontrar de lidar com o estresse. Talvez seja fugindo, talvez seja dormindo, talvez seja berrando muito. Cada um tem uma forma. E aí ele diz assim: amar é igual a curar. Há sempre o poder de reparação. A presença da amortizada de um adulto, amortizadora, viu? Está escrito errado aqui. A presença amortizadora de um adulto potencializa o processo neuronal necessário. Então, você tem um bebê, ele sofreu um estresse, você acolheu, recebeu ele, acalmou, ele tem muito mais chance de desenvolver um apego seguro. Porque ele sabe que ele pode contar com o adulto que acolheu. Então, o apego produz uma regulação mãe-bebê das emoções. Então, o pele a pele não é só... Eu fico muito triste quando eu vejo a pele a pele é para estabilizar a temperatura, é para estimular a produção do leite. Gente, é muito mais do que isso. O pele a pele é para regular as emoções da mãe e do bebê. É para dar a esse bebê a noção de que ele pode ter uma autorregulação afetiva. É para aumentar a capacidade de sensibilização e de empatia dessa mulher. É para que a gente possa favorecer o desenvolvimento normal. Então, o que Niels Bergman vai dizer? Separação zero é a base da conexão emocional. Esse bebê não deve ser separado da mãe. Mesmo que ele seja um prematuro, ele pode receber o tratamento em cima da mãe. Ele pode usar o ambu em cima da mãe, ele pode ser ressuscitado em cima da mãe, porque ali é o habitat natural dele. O estresse tóxico altera a arquitetura cerebral. E ele vai dizer que isso é fundamental também para o desenvolvimento do amor. E aí ele fala assim: vocês acham que é abstrato eu falar de amor? Então eu vou traduzir o que eu estou chamando de amor. É isso aqui, essas características científicas do amor. Ele vai dizer: amor é ter uma responsividade autonômica. Ela responde imediatamente à demanda do bebê. É o desejo de reciprocidade. Ela dá e recebe desse bebê. É a angústia de separação. É a necessidade do contato físico direto. Ele precisa do contato físico com ela e ela precisa do contato físico com ele. São os cuidados carregados emocionalmente. São padrões que se estabelecem de interação recíproca quando o bebê se acalma com a voz, com o coração dela. É um comportamento quase de adicção, de vício, porque ele estimula o circuito da dopamina, que tem a ver mesmo com o circuito que a gente chama que é o circuito de vício. Então, qual é a função da separação zero? É entender que a lactância é uma ferramenta fisiológica para a formação do vínculo, é entender que a relação humana oferece presença, consolo, atenção e regula as emoções. Então, ele precisa de gente. Se não for o colo da mãe, que seja o colo do pai ou do adulto que ela escolher. Que a mãe é o ambiente onde o comportamento dele ganha sentido, porque quando ela acolhe a dor dele, ele fala: olha, isso é real e alguém me contém, né? Contém, regula minhas emoções. O corpo da mãe traduz através da pele e provê dados para criar os câmbios epigenéticos e as conexões cerebrais. É uma ecologia, eles estão integrados. Então, aquela inter-relação hormonal que acontecia durante o parto, ela continua acontecendo no pós-parto. O estresse tóxico gera uma criança insensível,
com um apego desordenado e aumenta a vulnerabilidade dele. Não só a vulnerabilidade emocional, a vulnerabilidade, inclusive, para novas infecções, para poder pegar uma bactéria ali fora. Então, o estresse tóxico vulnerabiliza esse bebê física e emocionalmente. E a qualidade do vínculo materno-fetal constitui um fator protetor do vínculo mãe-bebê e, portanto, do desenvolvimento psicológico posterior. A inteligência social e emocional inicia nos primeiros momentos ao nascer. É ali. E por que a gente precisa saber disso? Porque a gente precisa mudar o mundo, gente. Porque a gente precisa ter meninos com apego seguro para se tornar pessoas empáticas, sabe? Porque Rick Jones já dizia que o parto ocorre entre as duas orelhas, porque podemos recolocar a orquestra hormonal no trilho fisiológico. Quando a gente percebe que ela está saindo do trilho, o que a gente precisa fazer? Recorrer às formas que a gente tem de hackear os hormônios e trazer de volta para o processo, porque a gente precisa viabilizar uma experiência positiva de parto para essa mulher conseguir ser contingente a esse bebê. E porque o protagonismo feminino nesse momento é potencializar a mudança no mundo. E nós que estamos no movimento da humanização somos as mulheres. É por isso que a gente pode mudar. E aí fica aqui essa frase de novo de Odan, né, que poderá a humanidade sobreviver à medicina? Será que a gente vai sobreviver à separação dos bebês, a mulheres com menos capacidade empáticas, de bebê com menos apego seguro, mais desorganizados, mais vulneráveis? Se a gente sabe que o parto é o evento de maior desempenho do corpo humano, e a gente sabe que ninguém se inscreve numa maratona 42 quilômetros sem treinar, sem preparação, a gente sabe que para que o parto seja um evento positivo, ela precisa de uma boa equipe para treiná-la para esse momento. Ela precisa de um time de suporte social. Ela precisa de preparo físico, sim, seja fisioterápico, seja pilates, hidroginástica, o que ela queira, caminhada, corrida, sei lá o que ela faça, de preparo mental e de estudo do percurso. Não dá para ela poder entrar nessa de olhos fechados, sem informação. Então, quais são os desafios psicológicos do período perinatal que a gente precisa enfrentar como profissional do parto? A gente precisa ajudá-la a desenvolver essa resiliência emocional, a manejar adequadamente a ansiedade e a dor, a desvincular a dor e sofrimento, a aumentar a atenção plena, né? Isso ela vai fazer com treino, é o uso do app, sobretudo, a diminuir as reações do ineditismo e produzir reações e reduzir as reações de luta ou fuga. Então, como é que a gente faz isso? Com visualizações. É assim que a gente reduz a reação de ameaça. Construir uma relação de confiança com um ou uma guardiã de seus desejos. E aí a gente traz de novo o workshop aqui, porque o guardião entende muito qual é a função dele quando ele faz o workshop. Quando a gente produz uma mudança do mindset fixo para um mindset de crescimento, o que a gente vai usar? As afirmações positivas, as afirmações do aplicativo que vão ajudá-la a construir esse novo mindset. E a nossa função é que ela esteja pronta para esse encontro, né? Então, promover um preparo emocional para o parto equivale a construir um mapa de possibilidades para trafegar uma floresta e garantir uma proteção aos períodos críticos que definirão a arquitetura cerebral da mãe e do bebê. O que nós precisamos para garantir que tudo isso aconteça? Respeito à fisiologia, amor e assistência adequada, reconhecendo o habitat natural. Então, baixa luz, poucas palavras, segurança emocional, protagonismo feminino, liberdade de movimento, alimento, hidratação, equipe assistindo, coloquei aqui em caps locks, e suporte social. Quais são as sensações que programam o cérebro? No caso do bebê, é a visão, quando ele olha para a mãe, a escuta, quando ele reconhece a voz, o tato, quando ele sente o toque, o peso, o calor da mão da mãe,
o paladar, quando ele saboreia o leite, ou aquele bico, aquele mamilo, né? Ali ele está mandando informação, o mamilo está colhendo informação para dizer se esse bebê nasceu, produz leite. O odor, que é o cheiro dessa mãe, e a temperatura que aquece o corpo. Todas essas sensações ele precisa. O que é uma mãe repleta de ocitocina? Eu estou terminando, viu, gente? Faltam 3 slides. Uma mãe repleta de ocitocina é uma mãe sincronizada com esse bebê. É uma mãe sensível. É uma mãe motivada pela recompensa. É uma mãe que tem compaixão e empatia com o bebê. O cuidado dela é instintivo. É um cuidado fácil, natural. Ela nunca fez, mas ela sabe como fazer. E o que é uma mãe repleta de cortisol? É uma mãe intrusiva, não sintonizada com o bebê. Ela faz um monte de coisa com esse bebê recém-nascido, que não é o que ele precisa. Ela é capaz de ignorar esse bebê. A resposta que ela dá ao choro do bebê é liderada pelo estresse. Ela é dominada pela ansiedade e preocupação de cuidar do bebê. O cuidado, ele é um cuidado intelectual, não é natural, é instintivo. Ela estudou para saber como fazer. E o cuidado é difícil, mesmo que possa ser bom. Quer dizer que essa mãe vai ser ruim? Essa mãe pode ser uma excelente mãe, mas vai custar muito esforço. O que a gente está querendo dizer a vocês é assim, quando a gente favorece uma experiência positiva de parto, a gente favorece também a transição dessa mulher e desse bebê nessa nova vida. E pode ser mais fácil, aí a gente vai ter um blues mais tranquilo, vai ter muito menos ansiedade e depressão. Mas você vai dizer assim, mas a experiência de parto garante que ela vai ser boa mãe? Não. Por isso que eu estou lhe dizendo. Mesmo essa mãe repleta de cortisol, essa que nem sabe que pariu porque o bebê foi tirado dela, ela pode ser uma excelente mãe. Só que o custo é alto. O esforço que ela vai fazer é enorme. Eu fico com pena. Porque ela vai tentar uma conexão que ela não construiu aos poucos. Ela vai ter que se conectar. Então, é um cuidado muito mais penoso, mesmo que possa ser bom. E aqui essa imagem, para terminar, para dizer que só pode ter prazer nisso se confiar, né? E a criança não tem dúvidas, ela confia nesse adulto quando ela tem um apego saudável. O pai aqui, para ela, está realmente no lugar desse guardião. Então, aqui eu trouxe um slide falando do parto domiciliar, mas porque eu acredito que é o que respeita a ecologia familiar, é o parto ideal para fomentar o desenvolvimento dos circuitos de ocitocina e que isso pode fazer uma grande diferença. Mas é óbvio que a gente pode manter essa ecologia familiar e desenvolver o circuito de ocitocina dentro de um hospital se a gente tem uma equipe realmente sintonizada e desejosa de que isso aconteça. Aqui eu deixei alguns sites, que é o Ninobirth, o Skin to Skin Contact e o Nurture Science Program, que é o programa do NIOS. E esse Clinical Trials é super interessante. Eu vou contar um pouquinho dele. O Niels Bergman conduziu um estudo em 6 países. Ele bateu na porta de muitas fundações de incentivo à pesquisa e não conseguiu financiamento. Aí ele foi à ONU e conseguiu um financiamento para colocar em prática uma grande pesquisa envolvendo 6 países com crianças prematuras. Por que crianças prematuras? Porque são crianças que naturalmente são separadas da mãe, né? Porque vão para a UTI. O estudo dele era assim, um estudo clínico randomizado, né? Então, a mulher paria prematuramente, estava já aquelas que estavam entrando de parto que iam parir prematuramente, eram abordadas, queriam participar ou não do estudo. Quem dizia sim, botava no computador para que grupo ela iria. E aí, aleatoriamente, ela era colocada num grupo ou no outro.
Em um grupo, o bebê dela ia receber o cuidado normal da neonatologia. Ele ia nascer prematuro, ele ia ser retirado e levar. Não iria ser feito nada de diferente do que era feito o protocolo daquele hospital. No outro grupo, eles tinham construído nesses 6 hospitais uns quartos de UTI neonatal com a cama da mãe. Em vez de ser incubadora, era todos os aparelhos da UTI neonatal junto a um leito da mãe, em que esse bebê era cuidado, receberia todos os cuidados em cima do corpo da mãe. Depois de um tempo, e aí toda semana os resultados desses 6 hospitais eram encaminhados para a OMS. O grupo de pesquisa não tinha acesso aos resultados até terminar o estudo. Depois de passado 4 meses, eles foram chamados em Genebra para interromper o estudo por uma questão ética. E ele tomou um susto. Qual seria esse problema? O problema era que os bebês que estavam recebendo cuidados em cima da mãe, eles tinham menos riscos, menos índices de infecção hospitalar, ganho de peso mais acelerado, alta precoce, desenvolvimento de habilidades com muito antes do esperado, como deglutir, sugar, e estavam recebendo alta muito alta. Tornava-se antiético manter o tratamento tradicional. Agora, foi interrompido o estudo, porque estava dando tão certo que estava contradizendo tudo que a neonatologia entende como correto. Vocês acham que interromper esse estudo vai facilitar alguma mudança na neonatologia? Se a gente está há 15 anos tentando mudar a prática de episiotomia, a litotomia, mudar aquele conceito de que a UTI neonatal é a melhor coisa que um hospital pode oferecer a um bebê, a separação dessa mãe, isso não vai acontecer tão cedo. Então, foi uma pena que está aqui esse Clinical Trials, tem esse nome, NCT 035-21-310, e ele está interrompido. Muito obrigada, era isso. Vou interromper aqui o compartilhamento. Quem quiser bater papo, conversar, dizer o que achou. Que aula linda, Mona. Arrasou. Arrasou. Agora eu sou de casa e eu vou jogar confete. Falem vocês, porque eu estou apaixonada. E aí? Fiquem à vontade, podem abrir aí os microfones, Foi comentar, muito mais do perguntar. mesmo? Como é que foi? Mona, eu vou falar, primeira vez, né, que tô aqui com você. Vou ligar a câmera, já que tá todo mundo de pijama, eu também tô aqui. Vale tudo, É, viu, Karen? Pijama, coberto, o que quiser. eu já tô aqui já cansadíssima, se aqui eu tô cansada, imagina a Mona, né? Mas e Eu aí? achei, tem alguém que tá com fuso horário maior ainda que você, Mona? Não, acho que aqui não. Eu achei linda, eu achei muito engraçado a história da epigenética. E eu fiquei encantada também. Também estou me sentindo em casa, como a Marcela disse, e eu achei uma aula maravilhosa. Obrigada, Mona, por tanto. De nada. Mas eu queria saber assim, o que traz para vocês essa aula? Porque assim, quando a gente estuda, está tudo lá no GB, né? Pena que eu acho que ainda falta a gente colocar essa parte do pele a pele. Eu acho que isso a gente precisa colocar lá dentro do curso, porque não é só estabilizar a temperatura, é mais do que isso. A gente precisa trazer essa coisa da arquitetura cerebral, dessa importância desse primeiro momento. Ô, Mona, esse material vai ficar lá na plataforma para gente? Marcela grava e coloca no grupo.
Ele fica lá no nosso grupo, Bel, lá O na encontro. descrição. Eu queria saber, era para... O vento tá terrível aqui hoje, deixa eu segurar a cortina. Porque, assim, foi muita informação. Eu estava aqui, assim, eu fechei a minha câmera para poder... Eu fiquei deitada aqui, ouvindo e tentando organizar a cabeça. Mas aí eu queria ter, tipo, um PDF disso, das coisas assim, para poder ler de novo É. e Ó, tentar priorizar. eu fiz eu dei essa aula e eu transcrevi essa aula e a gente está trabalhando para ela ser publicada. Aí você vai ter ele em papel. Enquanto isso não acontece, você tem a gravação que vai poder É, escutar de novo. é isso que eu estava dizendo. Lá no nosso grupo, lá no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, clica lá no nome do grupo. Na descrição tem os links das aulas da gente. Então ficam todas salvas lá. Inclusive, você pode ver aulas antigas que a gente já teve, que você não estava aqui. Assim, eu não queria, ouvir, para mim, foi interessante, mas eu queria ver os tópicos, assim. Eu fiz uma coisa, porque em alguns eu dei print. Eu printei a tela para poder ver Né? os tópicos. Aí tem que esperar a publicação. Publicação é uma coisa que demora, Bel. E é muita informação. Eu acabei de chegar de um atendimento de consultoria de amamentação Ah, com uma gestante que teve uma cesárea agendada com 41 semanas. hum, Não passou por indução, não aguentou até as 41, querendo normal, mas não, aqui na nossa região não, a indução é só particular e é só em Itabuna, é bem complicado. E aí ela estava com reação à anestesia, completamente deitada, sem poder se mexer, sem conseguir falar. Eu cheguei lá 4 horas do pós-parto e ela não estava sentindo nada nas pernas ainda. E preocupado, o marido preocupado com a amamentação do bebê, peguei, botei no peito, mas pense no pobrezinho do bebê, 4 horas pós-parto, não ia mamar. Mas aí eu disse assim, olha, não é bom eu ir agora, deixa eu ir mais tarde um pouquinho. Mas ele já tem 4 horas sem mamar. Eu ia explicar para esta criatura que o menino não ia mamar agora, e que ou era imediato, ou 6 horas depois. Aí eu disse, olha, eu tenho um outro atendimento, 4 horas. Quando eu sair de lá, eu vou aí, mas vai ser tarde. Ok, vamos. Pelo menos eu ensinei como é que a pega, botei na posição, mas o menino não estava nem aí para mamar. E aí ele disse, olha, isso aconteceu porque ele não passou pelo estresse positivo do parto, porque não sei o que, não sei o que. Aí ele fez assim, mas foi errado a gente fazer cesárea? Eu digo, não é uma questão de foi errado. É uma questão de que não a coisa não se desenrolou como devia se desenrolar. Mas assim, eu pisando em ovos para não ofender, porque afinal de contas a pobre esperou 41 semanas. E a gente não vai dizer que ela não fez a parte dela, né? Mas enfim, quando eu saí de lá, consegui, aí eu fiz, ó, vamos fazer o seguinte, tira a roupinha toda dele, mas o menino estava todo vestido, gorro, luva, macacãozinho de moletom, calor da zorra. Aí disse, vamos tirar a roupinha dele para ele ficar na sua pele, mesmo que ele não mame, vai ficar aqui. Você precisa de ocitocina. E ela assim, ela só fazia assim. Ela não estava conseguindo nem falar. Eu disse, se você não está falando tem porque... um efeito colateral da analgesia que é pouco falada. Às vezes, o furo fica aberto e pode perder líquido da coluna. Em alguns casos, em 2, 3, 5 dias, remite. É uma dor insuportável de cabeça, Eu uma já dor de peguei, cabeça insuportável, eu não mas sabia. tem casos que tem que voltar para o centro cirúrgico e fechar. Misericórdia. Ela tava sem conseguir falar. Eu disse, você está sem força? Ela disse, não. E por que você não está falando? É para não ter gases? Eu não consegui entender por que ela não falou. Ela não falou nada. Agora, assim, tem várias outras coisas que a parteira precisa estar observando, né, Dilma? Dilma está aqui, Karina também, Vanessa.
tem coisas que a gente precisa, que a gente não, que a equipe de obstetras precisa olhar, porque tem outras situações, por exemplo, sinais de pré-eclâmpsia pós-parto podem dar confusão mental, podem dar uma série de sintomas que precisam ser observados. Então, por isso que a assistência técnica ao parto não pode ser prescindida. Tem um movimento agora no mundo chamado Free Birth. É um movimento que as mulheres preconizam o parto sem assistência. É o autoparto. Eles não querem doula, não querem enfermeira, não querem ninguém. E eles trabalham com, tipo, fake news mesmo. Tem uns grupos de WhatsApp que ensina a mulher a fazer o autotoque, que não é, o toque em si mesmo não é um problema, mas eles estimulam mesmo o parto desassistido. É essa a definição do free birth. E é um risco, porque como se fosse a extrema esquerda do movimento da humanização, né? Assim, o extremismo de quem não precisa de ninguém. A mulher pode parir sozinha, já que ela sabe parir, ela parir sozinha. E é um grande risco, porque tem parâmetros ali, e aí eu estou falando aqui, mas Dilma pode falar melhor do que eu, as meninas aí que são enfermeiras obstetras podem falar melhor do que eu. Tem uma série de coisas que precisam ser observadas, inclusive no último curso que eu fiz, eles diziam assim, a observação não pode ser 6 horas depois, precisa ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, precisa estar ali presente, né? E é engraçado que no parto domiciliar eles ficam, né? Mas no hospital, que a gente acha que é mais seguro, não fica. É 1 para 1 e fica, né? É. No hospital, eu fiquei lá 2 horas, eu fiquei no quarto, não apareceu ninguém para fazer nada. Pois é, mas fiquem alerta ou peça alguém para ir lá fazer, porque pode ser que tenha outras coisas. Então, já comecinho da noite, eu perguntei, sim, eu consegui, o neném pegou, deu 2 sugadinhas, mas eu disse, ó, deixa aí pertinho de você para o pele a pele acordar ele, e você também. Aí quando eu tirei, quando ele soltou, aí já tinha uma gotinha de colostro. Eu digo, olha, você tá vendo? Você vai produzir, tenha paciência, não sei o quê. Mas assim, eu não consegui dizer a eles, com todas as letras, que o neném não ia mamar naquele momento, porque ele estava na hora de dormir. Ele Mas tava... tem coisa que a gente não é para dizer também, não. Deixa a Karina falar, que ela está ali com a mão levantada. Não, Mona, só terminando de falar que você tinha perguntado, né? Mas e aí, o que essa aula te trouxe, né? Eu acho que traz essa provocação de pensar e sobre essa questão da ciência mesmo, né? Do incomodar alguns aspectos e ao mesmo tempo, quanto tempo falta, né, para a gente chegar até lá nesse sentido de como diz Odan, não é humanizar, né, é mamiferizar o parto. E aí, linkando isso que você trouxe para a gente do Free Birth, tem uma grande questão, né, que as mulheres podiam parir, né, sei lá, há quantos séculos atrás, de forma sozinha, né, com pouca ajuda ali, né, ou nenhuma. Mas eram outros hábitos, né, alimentares, de atividade física. Então, acho que essa é uma das preocupações, né? Dilma. Dilma. Estava aqui meio que pensando em tudo, tentando me organizar mentalmente em relação à nossa assistência, né? Principalmente a nossa assistência aqui no Brasil, que é uma tristeza mesmo, né? Quando a gente escuta e quando a gente assiste uma aula dessa muito, muito, muito boa, sabe, Mona? Muito bom te ouvir. Faz a gente pensar que a gente precisa mudar muito, que a gente precisa brigar muito, né? Brigar de uma forma mais tranquila até, para não causar danos maiores nessas mulheres. Quando eu escuto a Bel falando sobre isso, realmente é essa desassistência que tem mesmo, essa desvalorização dessas primeiras 2 horas pós-parto, que é um período muito importante para uma observação técnica, né?
principalmente uma observação técnica, né? O cuidado deve ser priorizado de 15 em 15 minutos, dados vitais, questão de involução uterina, e não deixar de lado essa questão mesmo do vínculo, como que essa mulher construiu esse vínculo, se é que foi construído, né? Uhum. Com essa interrupção tão abrupta dessa gestação. E a questão hormonal também, que a gente não dá valor para ele. Quando você falou dos profissionais na cena do parto, quanto que a gente interfere, você citou um profissional muito importante, mas eu também devo me colocar diante disso. A equipe de enfermagem, o enfermeiro obstetra também ele é muito intrometido, assim como o médico é muito intrometido, como a doula é muito intrometida, nós somos muito intrometidos, na verdade. A gente não respeita o protagonismo da mulher, a gente não sabe ficar calada, a gente não sabe ficar com as mãos para trás. A gente não sabe assistir parto, a gente sabe pouco de fisiologia, e a gente acha que o não fazer nada é ruim para a gente, porque é como se a gente perdesse o nosso poder, a nossa capacidade de fazer, ao invés de assistir. Muito bom. Sim. E aí, Dilma, você traz uma coisa assim que eu acho que é o diferencial do Gentle Birth, que é trazer o mindfulness para o profissional. O profissional tem que praticar o mindfulness porque ele precisa manejar a sua própria ansiedade. Porque até mais do que a mulher, se ele não consegue segurar a mão dele, ele vai meter a mão. E quem vai segurar a mão dele? Foco, atenção plena, respirar, paciência, mente de principiante, procura saber o que está acontecendo ali. Então, é isso que vai segurar a mão. O seu manejo da sua própria ansiedade. Então, aproveitem que vocês têm o app aí aberto para vocês. Por falar nisso, gravei dois áudios novos esse fim de semana sobre perda gestacional. Deve entrar aí mais uns 8 dias, deve estar no aplicativo, que é para a Teura que está aí acompanhando o óbito fetal, né? É um momento tão importante de conexão, de saber o que ela quer, se ela quer tocar esse bebê, se ela quer vestir esse bebê, se ela quer se despedir, se ela quer fazer uma foto, né? Para construir esse luto, é um momento muito importante de entendimento da função desse bebê, né? Que só vai ser ressignificado depois, né? Agora é só a dor. Mas mais tarde vai entender por que ele precisou passar na vida dela, né? Mas tem que ter mindfulness, senão não aguenta. Muito obrigada por compartilhar conosco tamanho conhecimento. Eu gosto muito dessa questão também de me tornar instrutora, porque eu vejo que o conhecimento aqui é muito compartilhado, não tem como, não prende o conhecimento, ele é dividido com todos. Isso é muito importante. Viu? Que lindo, Mona, mesmo, assim, né, trazendo de cá. Dezembro vou fazer minha TEC mergulhada na técnica do GB. TEC, eu não sei o que é TEC, vocês sabem? É o TCC, não? Deve ser TCC. Mergulhada na técnica do GB. Não, gente, TEC é transferência do embrião, minha fertilização in vitro. Desculpa! Bem mergulhada. Bem mergulhada na técnica do GB. Eu vou ser case de sucesso do GB. Vai sim. Já prepara o relato de parto que vai ter podcast. Com certeza, de tudo, desde o início. Já estou aqui na mentalização, aqui, ó, já escolhendo minha música de Milton Nascimento para esse momento. Ah, que bom. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Foi muito linda, assim, só lhe dizendo assim, eu achei que a aula ela ficou bem complexa no sentido da amplitude do tema, né? Então, apesar de você falar disso e da gente já ter te ouvido falar várias vezes sobre essa temática, assim, foi muito rica, né? As conexões que você fez, as leituras, a ampliação de, sabe, dessa questão da fisiologia como um aspecto importante do vínculo, do apego, ficou linda demais a aula. Inclusive, acho que a gente precisa fazer uma aula dessa para colocar lá dentro, porque apesar da gente ter várias coisas como essa, mas esse link que você fez ficou muito bacana, muito lindo mesmo. Então, massa, quando virar artigo, nós vamos compartilhar aí com vocês, botar lá no nosso upgrade,
lá dentro do curso, lá dentro do curso da gente, do EDBox. Então, Mona, Agora, obrigada. eu queria depois também falar com vocês, gente, que eu e Marcela acabamos de validar um questionário chamado Questionário de Experiência de Parto. E nesta validação que nós tivemos, vai sair o artigo dele também. Esse vai sair mais rápido, porque já tem uma revista, já está sendo submetido a uma revista. Acho que mais uma semana ou 2 a gente submete, já está quase pronto. Mas que a gente recebeu, a gente encontrou 2 achados super importantes. Nós aplicamos o questionário de experiência de parto, mas aplicamos também o de ansiedade durante a gravidez e de depressão durante a gravidez e depois do parto. Então, quem tem muita ansiedade antes da gravidez tem um resultado significativo de experiência negativa de parto. Então, o aumento da ansiedade tem relação com a experiência negativa de parto. A depressão, não. Os sinais de depressão não demonstraram um aumento da experiência negativa ou positiva, mas a ansiedade, sim. E nós controlamos, então tiramos todo mundo que tinha níveis altos de ansiedade e depressão e fomos ver quem tinha níveis normais e comparar com a experiência de parto e os níveis de ansiedade pós-parto. E a experiência negativa de parto tem um impacto, explica de forma significativa os índices de ansiedade e depressão pós-parto. Então, trabalhar uma experiência positiva de parto é trabalhar a saúde mental. Esse artigo está no forno, prontinho, já vamos submeter à revista da Escola Baiana de Medicina e ele deve ser publicado em breve, mas é um achado que foi do mestrado de Marcela e que eu estou como orientadora. E esse é um trabalho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, que é efetivamente construir essa relação positiva, é ajudar essa mãe a construir esse vínculo, ajudá-la a viver esse puerpério de forma muito mais tranquila. E agora a gente tem dados concretos disso, não é só uma abstração. Arrasou, Mona, brigadão. Um beijo bem grande. Eu queria convidar todo mundo para a gente fazer uma foto. Será que dá para a gente abrir aí né? As fotografias? Eu já estou toda na inteirinha. Cari, Vanessa Faria, só uma Vanessa, eu acho que está duplicado aqui. Você consegue abrir? Não, é uma Vanessa Faria. Consegue abrir? Aí. É a mesma Vanessa. Ah, tá. Então vamos fazer uma cara bem linda que eu vou fazer o print, tá? Diga um X. Peraí que eu vou botar lá no grupo para ver se ficou boa. Peraí. Agora eu vi Fernanda entrar e sair. Fernanda entrou e caiu umas 2 vezes. Ela está lá no Pará, pode ser problema de conexão mesmo. De conexão. Deixa eu colocar aqui Premiums. Até fiquei preocupada, fui ver o nome do marido de Fernanda, porque eu vi que o marido dela é deputado, né? Uhum. Eu não sei se é deputado, vereador, ele é político. E eu vi que o prefeito de Manaus estava internado por Covid já, com uma situação grave. Manaus não, de Belém. De Belém. O Edmilson. Edmilson do PSOL. Aí eu fui correr para ver qual era o nome do marido de Fernanda, mas o marido de Fernanda é Fernando do PSOL. Ele é político também, mas não é o prefeito. Fiquei preocupada. Bom, mas Nanda entrou aqui algumas vezes. Entrou e saiu. Algumas pessoas conseguiram entrar e saiu, entrou e caiu, assim, algumas vezes. Mas, lindas, nosso próximo encontro fica para o dia 24 de novembro, tá? Eu coloco sempre... O seguinte vai ser no Natal. Vai ser na passagem de Papai Noel. Vai deixar de presente pra gente, um GB. Beijo, deixa eu ir. Beijo para todo mundo. Eu boto o convite lá no nosso grupo, viu? Tá joia. Tchau. Beijo, tchau, Mona. Beijo, gente. Tchau, tchau. O link segue amanhã, viu?